Juízes. Introdução. O livro de Juízes conta a história de Israel desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Nesse tempo surgiram os juízes, que eram principalmente chefes militares, mas também resolviam as questões legais do povo. Este livro ensina que o povo de Israel só continuaria a existir se fosse fiel a Deus, enquanto que a infidelidade sempre levaria à desgraça. Porém, há mais do que isso. Mesmo quando a nação era infiel e a desgraça vinha, Deus estava sempre pronto a salvar o seu povo quando eles se arrependiam e voltavam para ele. Juízes, capítulo 1. A derrota de Adoni-Bezeque. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim, as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas, e o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam, e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. A conquista de Jerusalém e Hebrom. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriate Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Aнаque. A conquista de Debir. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriate Sefer. Então Calebe disse: eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriate Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Então Calebe lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Calebe estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As vitórias das tribos de Judá e Benjamim. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade, e ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Orma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas. Mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque estes tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Calebe, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Aнаque. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém,
e os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. As tribos de José conquistam Betel. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. Estes viram um homem que ia saindo e lhe disseram: como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E esse é o seu nome até hoje. Povos que não foram expulsos. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Taanaque, Dor, Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não o expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gézer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naalol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Asser não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeca e Reobe. O povo de Asser viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anate. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Selá e iam na direção norte.